Olá, meu estoico moderno, seja muito bem-vindo ao nosso canal Controle Estoico. Meu nome é Elton Sá e aqui todos os dias nós estamos trabalhando reflexões acerca da filosofia estoica e nós estamos utilizando o livro Diário Estoico. Deixa eu pegar aqui o meu livro, o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e arte de viver. E hoje nós vamos ler a meditação do nosso dia corrente, o dia 8 de fevereiro. Este domingo, como é que tá aí? Domingo de sol? Ou não? Ou domingo de chuva? Aqui tá meio nublado este domingo. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de uma meditação do Sêneca, que está lá nas Cartas Morais do Sêneca. E ele diz o seguinte: tu choras? Estou sofrendo forte de dor, mas essa dor é de algum modo aliviada. Se a suportas de uma maneira pouco viril, essa provocação do Sêneca. E o nosso texto diz o seguinte: da próxima vez que alguém ficar transtornado perto de você, chorando, gritando, quebrando alguma coisa, sendo mordaz, cruel, observe como esta declaração os fará parar imediatamente. Espero que isso esteja fazendo com que se sinta melhor. E aqui é interessante já a gente começar a pensar sobre isso, porque talvez você conheça alguma pessoa assim, né? Talvez você conheça alguma pessoa que tenha uma tendência histérica. Eu posso chamar tranquilamente isso de uma tendência histérica, às vezes até histriônica, né? Mas o histriônico está mais ligado à sensualidade, né? E o histérico está mais ligado ao exagero, né? A reação exagerada. Você conhece alguém assim? Talvez você conviva com alguém assim. Eu conheço alguém assim, só não vou falar porque vai expor muito. Alguém bastante próximo de mim, mas não vou nomear porque senão, apesar de a pessoa não acompanhar rede social, enfim, mas não vou expô-la. Mas eu conheço, né? Então a pessoa sente uma dor e ela começa naquilo que a gente nomeia como mania quando as crianças o fazem. Chora primeiro de um lado, depois a lágrima escorre do outro, aquele choro falso, mentiroso, ou aquela reação teatral. Eu não sei se você age dessa maneira. Talvez você possa agir dessa forma. Sentir uma dor e começa a teatralizar aquela dor, a externalizar aquela dor ou aquela emoção de uma maneira teatral, exagerada. Você conhece alguém assim? Primeiro, você age desta forma? Você age dessa forma? Uma coisa importante de ressaltar é que algumas pessoas vão ter temperamentos com uma tendência mais expressiva. E tudo bem. A gente não está falando necessariamente de expressividade. Nós estamos falando de uma teatralidade, de um exagero. E a gente sabe quando a pessoa está expressando uma dor real e a gente sabe quando a pessoa está exagerando. Dá para saber. Creio eu que há uns 2 anos, mais ou menos,
Ou foi ano passado isso? Foi ano passado. Eu passei uma das situações assim mais difíceis da minha vida, no sentido de experiência, que foi a morte de um amigo. Eu sou protestante e foi meu pastor, já morreu velho. Mas foi um dos velórios mais doloridos que eu já fui na minha vida. E foi uma experiência dolorosa mesmo, bastante dolorosa. Pastor amigo, muito querido. E quando eu tava ali naquele velório, eu senti muita dor. Senti muito mesmo. E eu via as minhas amigas, filhas dele, expressando toda a dor. Elas estavam ali expressando uma dor. Expressando. Elas não estavam teatralogando a expressão delas. Existe uma diferença. Assim como já fui em velórios que era só o teatro. A gente consegue saber, né? A gente consegue saber. E é muito interessante isso. E nesse velório do meu amigo, meu pastor, eu olhei toda aquela dor ali. Falei, cara. E trabalhando pra engolir o choro. E chorando. E muito difícil. E o Sêneca, ele pergunta: espero que isso esteja fazendo com que se sinta melhor. Então a gente precisa diferenciar. E aí a gente traz pra gente. Quantas vezes eu mesmo já não tive reações exageradas, desproporcionais às situações que estava acontecendo, passando. Eu lembrei agora de uma situação que eu passei quando eu tinha... Cara, quantos anos eu tinha ali? Eu creio que eu tinha menos de 13 anos, porque eu lembro que eu ainda estudava no Instituto Farina do Brasil, uma escola aqui de São Luís, uma escola católica, tive formação católica, muito, assim, a maioria pelo menos ali até a oitava série, sétima série, né? Antigo ensino fundamental, não sei qual é o nome que se dá hoje. Hoje vai até o nono ano, né? E aí eu teria estudado até o oitavo ano, na época que eu estudei, que foi a sétima série. E eu lembro uma vez que eu tava juntando um dinheiro. Meu dinheirinho, igual o Pica-Pau, né? Meu dinheirinho, meu precioso dinheirinho. E eu tava juntando aquele dinheiro com esforço, com sacrifício. Porque meu pai dava R$ 1 pra eu lanchar todos os dias na escola. Tá aqui R$ 1. R$ 1. R$ 1. R$ 1. E eu tinha um objetivo. E qual era o objetivo que eu tinha? Eu tinha um objetivo de comprar um radinho era um radinho de pilha, mas que na época era
Alguns tinham caixinhas, tinham alto-falantes, outros não tinham. Ele tinha uma lanterninha assim no meio, não sei se você é dessa época. Tinha assim um formato meio oval. Depois você pode botar aí na internet. Ele tinha um cursorzinho que girava assim para aumentar o volume, baixar o volume, né? Mudava as estações apertando o botão. E tava no hype aquilo ali. Os originais, lógico, eram caros. Eu não jamais teria dinheiro para comprar os originais, mas eu conseguia comprar o do camelô, o falsificado, né? Eu ia até a feira aqui em São Luís, no próximo ao bairro que eu morava, é a feira do João Paulo, e eu ia até a feira do João Paulo para comprar esse bendito radinho. E eu tava juntando o meu dinheirinho, juntando com o maior esforço. Por quê? Porque eu tinha que, às vezes, ficar com fome na escola para guardar o dinheiro, porque era o dinheiro do lanche. E às vezes eu comprava só um bombonzinho na escola, porque a fome era muita. Eu comprava um bombonzinho ali para dar o migué na fome. E eu me esforçava, cara. Juntei o dinheirinho, juntei R$ 12. Sei lá, demorei 60 dias para juntar uns R$ 12. E aí, com aquele dinheiro guardado, eu orgulhoso do meu dinheiro, né, do meu esforço, pegava o dinheiro, contava o dinheiro, guardava o dinheiro, ficava naquela expectativa. Amanhã eu vou lá no João Paulo. E aí, como eu era pequeno, criança, né? Eu não podia ir sozinho. Então eu combinava com a minha irmã para poder a gente ir. Minha irmã mais velha. Eu tenho só uma irmã mais velha. Eu tinha que ir com ela. Vamos lá comprar e tal. E aí esperava. Aguardava ansiosamente. Até que eu guardei esse dinheiro num determinado lugar e eu não lembrava onde. E então, no dia que eu combinei com a minha irmã, vamos lá no João Paulo, bora, a gente vai amanhã. Beleza. Eu fui procurar esse dinheiro. E eu achava que eu tinha colocado dentro da minha gaveta no meu guarda-roupa. E chegando lá, abri. E aí na gaveta do guarda-roupa tinha uma carteira. Aquelas carteiras antigas de time que tinha um material que eu já não sei mais nem o nome, que era meio brilhoso. A gente mudava a posição e mudava do símbolo para o mascote do clube. Tinha um velcro assim, umas paradas bem antigas já. E eu abri a minha carteira do Corinthians, pois sou corintiano, e o dinheirinho não tava lá. Nossa, velho. Eu simplesmente fiquei desesperado. Cadê o meu dinheiro? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, espernear, gritava e batia na cama. E gritava alto, como se quisesse que alguém me ouvisse e falasse assim: o que foi? Perdeu o dinheiro? O que foi? Chorei alto e pensei: foi a menina que trabalha aqui, ela que roubou meu dinheiro. Tu pegou o meu dinheiro, tu viu o meu dinheiro. Aí fulana: não, nem vi esse dinheiro. Eu não acredito. Cadê o meu dinheiro?
Chorei, 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 chorei. Sei lá, uns 50 minutos, pelo que eu lembro. E passou aquele choro. Achei o meu dinheiro? Não. Não achei o meu dinheiro. Fiquei triste durante o dia. Lembro que foi um dia triste. Fiquei triste, cabisbaixo. Não quis fazer nem a atividade da escola. E aí o que acontece? No outro dia, eu indo para a escola. Na época tinha umas mochilas que também estavam meio na moda. E na alça da mochila tinha um bolsinho. A minha eu acho que era uma mochila azul, azul marinho. E tinha um bolsinho assim. E eu indo para a escola, fui guardar alguma coisa no bolsinho da escola, da mochila. Na hora que eu abro o bolsinho, o diabo do dinheiro tá lá. Então eu tive uma reação que não me levaria a resolver o meu problema. Tem uma muriçoca passando aqui. Que não me levaria a resolver o problema. Chorei, gritei, esperneei, fiz um teatro. Eu poderia simplesmente ter ficado triste, poderia até ter chorado, não tem problema nenhum. Mas eu exagerei no teatro para chamar a atenção. Que interessante. Hoje em dia eu jamais teria esse tipo de reação. Mas estive lá. Isso fez eu me sentir melhor? Note. Não. Não. E o nosso texto continua. Perdão pela extensão da história. E dessa forma a nossa meditação fica maior hoje. Porque, é claro, não está. Esse tipo de reação não ajuda. Somente no calor da extrema emoção podemos justificar um comportamento desse tipo. E quando precisamos explicá-lo, geralmente nos sentimos envergonhados. Vale a pena aplicar esse padrão a você mesmo, ou seja, perguntar, né? Na próxima vez em que você se encontrar em meio a uma crise de nervos, ou resmungando, ou reclamando, porque suspeita estar pegando um resfriado, ou chorando lágrimas de arrependimento, apenas pergunte o seguinte: isto realmente está fazendo com que eu me sinta melhor? Está aliviando alguns dos sintomas que eu desejaria que desaparecessem? Faça essa pergunta e veja efetivamente se esse teatro te ajuda de alguma maneira. Beijinhos, até amanhã às 6h45 da manhã.